Bah! Minha diretoria, sejam bem-vindos. Hoje, aonde, Camila? Casa da Ovelha, na Serra Gaúcha. Muitas recordações de família aqui. Afinal, o turismo do gaúcho começa em Bento Gonçalves. Bom, então agradecer aos nossos patrocinadores, a Jato, Bayer, Pioneer Sementes e a Tulipas Joias Passo Fundo, né, Camila? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. O bar está aberto. Muito felizes. Tárcio, seja bem-vindo ao nosso programa Nossa Casa Hoje na Tua Casa. Uma satisfação estar aqui, poder ter um papo super legal aqui com vocês e se puder contribuir, né, com algumas novidades certeza. E com o que a gente faz aqui, vai ser muito gostoso. Quem poderia contribuir mais do que você para a gente se inserir agora nesse mundo da ovelha? Tarso, eu acho que tu quebrou um paradigma do agrobar, que o agrobar sempre fala que no gado a gente só não consegue comercializar o berro, e vocês estão vendendo até o berro. Nessa parte turística o berro faz parte, né? De certa forma sim, né, porque principalmente os nossos cordeirinhos que recebem as mamadeiras dos visitantes, aí eles berram bastante. E o pessoal gosta, porque parece um bebê humano berrando, né, e pedindo, eu quero mamar, né? Então, de certa forma, sim, a gente cobra um ingresso, um passaporte aqui para a pessoa conseguir nos ajudar nessa tarefa diária da ovinocultura do leite, né? Tarso, então me diz um pouco sobre você, a tua história aí, e como é que começou esse negócio de vender o berro? Bem, já tem 25 anos que a gente começou esse projeto de ovelhas leiteiras, né? Embora no Brasil seja uma coisa nova, a ovelha, o leite de ovelha é mais conhecido na humanidade do que o leite da vaca, né? É anterior isso, né? Então, principalmente na Europa e Oriente Médio, a gente vê muito o pequeno animal fornecendo, lá na antiguidade, fornecendo carne, leite e lã. E aí a gente entra numa coisa que é diferente na ovelha, né? Além da carne e do leite, tem a lã. Então, e não é por nada que a ovelha é o animal mais citado na Bíblia, né? É o animal escolhido por Jesus Cristo por contar a história. Então, é a profissão de Jesus, né? Então, nessa antiguidade, a ovelha fornecia tudo. Não é que a vaca não seja importante ou outros animais. E a gente começou há 25 anos atrás e a gente escutava, mas leite de ovelha pode ser consumido pelo ser humano? Não vai me fazer mal? Pois é, isso aí pouca gente sabe às vezes. Tárcio, é que o Brasil, a gente sempre fala, o Brasil tem um diferencial, quando tu está inserido dentro dele, tu não se dá conta, mas o Brasil tem o diferencial da escala. Então, para nós, nos adaptamos à vaca. Mas tu tem toda a razão. Eu tive com uma amiga no Egito há muitos anos atrás e era apenas carne de cordeiro, o queijo da cabra, alimentação ali no Vale Fértil, né? Toda baseada em pequenos animais. Então, no Brasil, a gente escalona tudo, a gente já vai para o passo superior. É espaço, é alimento em abundância. Então, aqui a gente pode se dar o luxo de ter um rebanho de grande porte. No entanto, tu voltou aos pequenos animais, para nossa satisfação. É nos menores frascos que estão os melhores perfumes. Mas assim, eu falo, sempre que me perguntam, eu falo muito bem do leite de vaca. Ele é uma grande solução a nível de alimentação mundial, né? Por causa da escala, realmente, a vaca ela produz uma quantidade grande, né? Mas me perdoe o pessoal do leite de vaca, e tem excelentes produtos, eu consumo em casa. Mas quando você vai para menor escala, você normalmente tem uma matéria-prima com um pouco mais de qualidade, não na qualidade de saúde, mas na qualidade de de nutrientes e de concentração e de o que você pode fazer, né? Então, eu considero, na minha opinião, o leite de ovelha o melhor de todos os leites para um laticínio receber, para uma queijaria receber, e também é o mais caro deles. Não é por nada que é o mais caro. A natureza, ela tem um esforço para produzir algo diferenciado, né?
Então, que a gente pode pegar uma matéria-prima de qualidade e transformar em produtos de qualidade, uma proteína de qualidade, transformar. E a gente está sempre querendo entregar isso, né, para quem não conhece, principalmente na América do Sul, principalmente no Brasil, né? E para escalar, o que nos falta para escalar essa produção do leite de ovino? A escala nesse processo passa muito pelo turismo, que é o que nós estamos movimentando muito aqui, né? Se você me perguntar, vocês são uma empresa mais turismo ou mais produção? Eu já não saberia dizer. Porque o turismo, ele leva a informação, né? Ele leva a novidade. Então, quando você é um turista, eu sou um turista, quem está nos assistindo é um turista. O turismo, ele é uma indústria que sempre existiu e sempre vai existir. É um negócio que não termina nunca, seja o turismo de negócios ou de lazer. Quando você vai para um local novo, você vai viajar para um outro país, como você falou, né? O que você quer saber de lá? Eu estou disposta a conhecer coisas novas, provar alimentos novos, vivenciar novas experiências. Cultura de lá, a cultura. Né? Você não quer saber o que você já faz em casa. Exato. Né? Eu fico assim, ó, eu fico chocada quando um hotel faz a propaganda de si falando: sinta-se como você se sente em casa. Eu não quero me sentir como eu me sinto em casa. Se eu quisesse me sentir em casa, eu ficava na minha casa. Concorda? Eu quero coisas novas, eu quero viver coisas novas. Só que essa experiência turística, eu acho que passa necessariamente, como o Cristiano falou sobre escalonar o negócio, passa necessariamente pela questão econômica. Então, eu acho que esse seja talvez um dos gargalos. O turismo só cresce numa condição favorável economicamente. E às vezes isso fica complicado aqui no Brasil, né? O turismo, ele é capaz de levar, né? Eu vou dar um exemplo que nós não temos aqui, para não parecer, como suspeito, né? Falando do próprio negócio. Mas vamos falar, por exemplo, de um embutido de suíno, né? Um culatelo, ou um salame, ou o que seja. Como é que você vai explicar para uma pessoa que venha de outro lugar do Brasil ou de outro lugar do mundo, que não vive numa região que tem cultura de criação de suínos, que o porco que você cria é um porco feliz. É um porco que não tem nada diferente do que a natureza gostaria que ele que proporcione para a natureza, né? Ele é simplesmente um suíno que é exposto ao habitat natural dele, sem nenhuma regalia, natural. As dificuldades e as facilidades que a natureza tem. Isso seria um porco feliz. E a partir dali você vai fazer um embutido daquele porco. Embutido de porco feliz. Embutido de porco feliz. Como é que você explica isso para a sociedade? Com o turismo. Com o turismo, vivenciando. Porque alguém pode estar me escutando, pode ser até um industrial e ser do ramo de indústria de alimentos, e vai me dizer, não, mas a gente pode fazer degustação no supermercado. Né? Eu vou cortar as fatias de salame de uma forma diferente, em meia-lua. Mas não é a mesma coisa. E eu vou, né? O senhor gostaria de provar? Esse aqui é um porco feliz. Eu acho que ver em não. loco é diferente. É diferente. Então, o turismo, ele te proporciona isso. Você vai no local, você vê o porco, sei lá, solto numa mata ou embaixo de árvores com sombreamento, ou que ele coma o que ele quiser comer na pastagem e receba alimentos de qualidade. Então, o turismo é o grande alavancador, na minha opinião, da escala do futuro de qualquer alimento, inclusive o leite de ovelha e seus derivados. Mas, amigo, tu falou do porco, mas vamos falar de ovelha. Tu tem aqui atrás de nós uma bela estrutura, onde as tuas ovelhas estão ali recebendo a comida no coxo de forma bem confortável. Elas estão sombreadas constantemente. Os bebês estão separados. E o resultado disso é dinheiro no bolso, é economia, né, girando. Porque eu vou te falar de um outro programa que a gente gravou com o Richard Rasmussen. E ele nos trouxe o paralelo do papagaio, o papagaio feliz. E, no entanto, foi coletado 2 amostras de sangue. 2 não, né? Era um experimento científico. Várias amostras. Logo, são várias amostras de sangue.
E o que se constatou? Eles coletaram do papagaio que estava exposto à natureza, que estava lá livre, leve e solto, tendo que coletar a própria comida, Correndo atrás para sobreviver. E também coletaram, não acho bonito, que isso fique bem claro, aquele papagaio da gaiola da vovó lá, com o pedacinho da pena da asa cortada, para ele ficar ali preso, não é um conceito que me agrada. Porém, foi coletado o sanguinho do papagaio da vovó também. Aquele mal educado que fala palavrão, que toma café com leite, come o pão molhado no leitinho. Então, o que vocês acham que deu como resultado? Quem apresentava mais níveis de cortisol no sangue? que é o estresse, né? O estresse do animal. Ali O ficou papagaio da vovó Isso aí era o mais era o mais vida feliz. boa, o mais tranquilo. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente tenta proporcionar certas qualidades ao animal, como o teu sombreamento, a tua ovelhinha ali. Eu tive que tirar foto daquilo assim como que eu cheguei, porque senão eu não me dou por satisfeita, né? Eu não consigo sentar aqui tranquila enquanto eu não vou lá dar uma olhada na bicharada. Elas estão ali comendo enquanto elas são ordenhadas. É uma vida gloriosa, não é? Estão ali de boa. E o que isso gera? Um animal com menos estresse. A gente sempre bate nessa mesma tecla do bem-estar animal. Não é por beleza. Um animal que está em conforto térmico, conforto alimentar, ele produz mais leite, ele engorda mais rápido, ele transforma, ele tem um nível de conversão de alimento para carne mais rápido. Então, bem-estar animal aqui é fundamental, né? A gente entra um pouquinho num tema polêmico, que eu acho que tem mais a ver com a humanização, não só de cães e gatos que nós temos no planeta, na sociedade humana, que vem muito da arrogância do ser humano de achar que o que é conforto para nós é conforto para qualquer ser vivo nesse nosso planeta. E eu sou treinador de cães, amo os meus cães, adoro eles, mas eu sempre tenho uma forma de explicar, às vezes para um leigo, que eu não gostaria de ser tratado como cão. Porém, os meus cães também não querem ser tratados como os humanos. Cada animal, né, tem as suas necessidades e o que lhe deixa feliz. E aí eu vou te falar uma frase que vem de encontro ao agro, né, e que é: o conforto é amigo da produção. O conforto é amigo da produção, mas existem limites. Quando você vê os nossos bebês aqui, né, na sombra, quentinhos, com feno, ganhando mamar, você não vê as ovelhas e todo o processo que tem depois disso, porque são bebês. Bebês realmente a gente cuida diferenciado. Você não vem aqui no inverno com menos 5 graus e elas estão lá na pastagem. Elas dormem da meia-noite às 5 da manhã, menos temperaturas negativas, e elas estão na pastagem. Elas não estão dormindo sobre um teto. Ah, mas isso é uma judiaria. Para quem? É isso que tem que Para um ficar ser claro, humano, né? O que é conforto, o que é bem-estar animal e o que é um bem-estar animal imaginário. Só que a temperatura de conforto dos ovinos é de 10 a 15 graus a menos do que a nossa. Então, se você se sente confortável a 25 graus... Para a ovelha já está quente. Está quente. É o equivalente a 25 mais 15 para nós. Então, o calor que nós sentimos a 40 graus, elas sentem a 25. E aí nós, humanos, com a nossa arrogância, achamos que elas... Tem que se enquadrar com a gente. Não, né? não estão. Então, existem limites e eu acho que quem impõe esse limite é a natureza. Ponto final. Né? Quando a gente observa a natureza e a gente tenta replicar ela, copiar ela e permitir que ela aconteça, a gente tem lucro. Vai ser bem sucedido. Falando então lucro, negócio, vocês têm uma agroindústria, além do turismo, né, dessa produção leiteira, vocês fazem a transformação. Sim, é toda a cadeia produtiva. Nós temos a agricultura, a pecuária, a indústria, o comércio, o turismo. Nós vendemos na nossa loja própria, vendemos online. Acho que não tem nada que nós não... Como é que isso tudo começou? Como tudo começou... eu sou engenheiro civil. E na engenharia civil, a gente aprende durante toda a universidade que
as coisas devem ficar paradas e não devem se mexer. Exemplo, edifícios e casas, né? Elas devem ficar estáticas. No final do curso, eu percebi que eu gostava das coisas em movimento. Então eu não segui. Talvez por cabeça dura, terminei a universidade, terminei a faculdade, mas resolvi ir para o lado do movimento. E aí a gente entra nos animais, né? A natureza está sempre em movimento. O que foi difícil no início era saber qual era a nossa real vocação, aonde que a gente se encaixava mais. No início nós focamos muito nos produtos, porque os produtos eram sensacionais, né? Aliás, nós temos aqui um queijinho, né? Não, uma delícia. E depois a gente percebeu que o que realmente os rebanhos e as ovelhas poderiam nos dar teria mais a ver com o turismo. Que aí tem mais a ver com essa parte lúdica. Afinal de contas, o que as ovelhas são para a humanidade, o que elas podem contribuir, não só com produtos, com proteínas, com alimento, mas também como seres. E eu tenho essa crença de que cada animal nesse planeta tem uma qualidade acima das outras. Talvez os golfinhos sejam os animais mais alegres, né? Os cães são os mestres do perdão, e as ovelhas, os ovinos, são os mestres da humildade. E aí a gente começa a perceber que está faltando humildade na humanidade, porque eu vou dar um exemplo que a gente não pratica aqui, que é o abate. Né? Aqui a gente explora o leite da ovelha. Explora é uma palavra que está feia hoje em dia, mas é uma exploração. A gente pega o excedente do leite que as ovelhas produzem, que é o excedente do cordeiro, e a gente usa para o consumo humano. Mas no abate, quem é ovinocultor sabe disso. Se você abater uma ovelha, que a gente faz isso muito eventual aqui, tá? E não é para carne, às vezes a gente precisa abater algum animal até por algum problema de saúde. Você pode abater uma ovelha na frente de todo o rebanho. E nenhum outro animal do rebanho, é um pouco filosófico, tá? Nenhum outro animal do rebanho vai achar isso ruim. É, de certa forma, o que o pastor precisa para sobreviver, para manter o rebanho em saúde e em crescimento. Por isso que a ovelha é o animal do sacrifício, né? Exatamente. Do cordeiro. Exatamente. Não é por nada por esse tipo não de é história. por nada. E se você trabalha com ovelha todo dia, se você é um peão de fazenda de ovelha, você consegue perceber isso. As ovelhas estão aí pela espécie. Elas não têm problema em morrer como indivíduo pelo rebanho, pela espécie. Para tu teres uma ideia, quando existem, a gente viu seguido, principalmente no mês de agosto, que é o mês do cachorro louco, no Rio Grande do Sul todo, ataques de cães de rua, né, ou outros predadores, até felinos, a rebanhos de ovelha. E o dono do rebanho, o pastor, ele não consegue perceber esse ataque, a não ser que já tenha acontecido, porque as ovelhas não berram. Não existe um alarde, né? Não. Dizem que ela se entrega. Ela se entrega. Não existe animal no nosso planeta que seja mais humilde do que isso. E como que a gente pode aprender com isso? Bom, se é a humildade que o rebanho tem para nos fornecer, vamos dar o que o rebanho precisa para que ele continue existindo. Eu até desafio algum pesquisador que me diga se existiria ovinos no nosso planeta se não fosse cuidado por pastor. Talvez a segunda profissão mais antiga do mundo, o pastoreio. Então eu te digo que a ovelha precisa do ser humano e vice-versa. Outros animais com certeza também têm essa simbiose, mas isso é o que nós estamos tentando fazer Recriar aqui. aqui. E o que te move?
eu acho que o maior sentimento de qualquer ser humano, acho que o maior objetivo de vida seria sempre aprender, né? Até o último dia de vida. Acho que o aprendizado é uma das coisas que número 1. Então, enquanto eu estiver aprendendo, está valendo a pena viver. Mas se eu puder, através do Parque da Ovelha, de alguma forma, mostrar para o nosso visitante que as ovelhas têm isso para nos ensinar como espécie. Tem produtos maravilhosos e que se você der para ela o que a natureza proporciona para que ela seja ovelha, e não é conforto exagerado, eu me dou por satisfeito nessa vida. Eu acho que tá dando certo. Falando então em produtos, o leite é um produto do ovino, me passa um pouco assim essa relação de proteína e gordura. Fazendo um comparativo talvez com o leite, que é o que a gente tem mais próximo, né? O leite, desculpa, de vaca, é mais ou menos gorduroso. Vamos lá, vamos começar pela parte física, tá? As ovelhas pesam de 60, 70 quilos. O peso de uma fêmea humana. Algumas um pouco mais. E algumas um pouco menos. Os carneiros vão de 70 a 90 quilos. Os bebês humanos nascem uma faixa de 3 quilos. Vamos arredondar? 3 quilos? 2 e pouco, 2 e 3,5. tanto, 3 e pouco. 2,5 a 4. As ovelhas nascem com o mesmo peso, de 2,5 a 4. Interessante isso. Obviamente que eles não são carnívoros, né? São herbívoros, mas muitas e muitos aspectos da ovelha se assemelham à nossa característica física. O leite de ovelha é o mais parecido com o leite humano. Não é igual, não é substituível. O leite da mãe sempre vai ser o melhor leite para o seu nenê, mas a gente tendo alguma similaridade é melhor, né? Um bezerro nasce com quantos quilos? Pô, eu não crio, Vou chutar 14. mas eu ia dizer, Não, muito mais. Muito mais? 20? 50, 40, 50. Um bezerro? Meu é, Deus. mais Depois peso. dessa, eu vou até provar um queijinho aqui. Nicole, muito obrigada. Que recepção. Meu Deus. Conta, vai contando. Então, não é que não seja um bom alimento para o ser humano, né? Eu sempre falo bem do leite de vaca, mas não é adaptado para aquilo. É um substituto, Não, né? não substitui o aleitamento materno, né? Eu tomo leite de vaca, tá? Iogurte de leite de vaca, outros produtos também, não é só de ovelha, só a favor. Então, quando me pergunta da proteína e da gordura, eu te falo que é uma proteína e uma gordura mais adaptada ao nosso sistema digestivo, né? Então, existem certos ácidos graxos na gordura do leite de vaca que chegam a levar 8 horas para serem digeridos no nosso organismo. De ovelha, o máximo que você vai encontrar é 2 horas. Uma barbada. Né? E nutricionalmente falando, além da questão da digestibilidade? A gordura é o lubrificante da máquina física humana, do nosso corpo, né? Então, quem é contra a gordura animal, eu acho que está indo contra a natureza. Nosso cérebro, 70% é gordura. Né? Se você for para alimentação, para nutrição infantil, tem que ter gordura. Né? Gordura qual? A de qualidade. Quanto mais qualidade, melhor. Né? Proteína, se for mais adaptada ao nosso sistema digestivo, melhor. Se não for, vai ser aproveitada também. Né? Então, gordura, Mas é mais proteico ou menos proteico? mais proteico. Mais gorduroso ou menos gorduroso? Quase o dobro de proteína, aproximadamente 50% mais gordura, né? Então é um leite todo ele muito mais rico em nutrientes, tá? Lactose. Lactose. Você nem perguntou, eu já falei. A lactose é o açúcar do leite. Ponto final. É a energia, né? É aquele ingeriu
e vai para o sangue muito rapidamente, né? Às vezes em poucos minutos. A gente tem que ter. E é por isso que tem lactose no leite humano. E um bebê de colo, recém-nascido, vai tomar o primeiro leite da vida dele, com um dia, menos de 24 horas de vida, vai tomar leite com lactose. Obviamente que nós temos a enzima lactase, que quebra essa lactose, muito mais presente no nosso organismo quando a gente é bebê, e depois a gente vai perdendo com a idade, né? Então, por isso hoje tantos produtos sem lactose, né? Já com a lactose quebrada. E tem uma frase muito popular que me incomoda bastante, que é aquela coisa, ai, o ser humano depois da primeira infância não precisa de leite porque nenhum animal da natureza adulto toma leite. Mas vem cá, que animal da natureza que toma vodka? Qual animal da natureza que toma leitinho achocolatado, todinho? Eu tenho uma filosofia sobre isso, que é... Por quê, né? Eu tenho muito essa pergunta aqui no parque, tá? Muito. Mas afinal de contas, o ser humano é o único, né, animal que se dá o direito de tomar leite depois da fase de amamentação. Gente, o leite... Senso crítico, por favor. O leite é caríssimo para a natureza produzir, tá? O leite é caríssimo para qualquer mãe fazer a conversão. Mamífero produzir. Essa conversão se não me engano, são 8 litros de sangue que passam para cada litro de leite que é produzido no útero de um mamífero, tá? É um alimento que só perde para o sangue em poder nutritivo, né? É o luxo da natureza. É um luxo, porque, na minha opinião, humilde opinião, respeito quem pensa diferente, nós nos damos o luxo de tomar um líquido, alimento, que é ouro líquido branco, que é capaz de sustentar a mais tenra de todas as vidas do nosso planeta, de todos os mamíferos, no nosso caso, por anos. É um alimento na etapa mais absolutamente crítica da completo. existência, né? Que é logo depois do nascimento. Você quando não tu passa a precisa existir sozinho. nem sequer de água na fase de amamentação. É um Muito rico, muito alimento, completo. só que é muito caro. Porque, na minha opinião, os outros animais não continuam tomando leite, porque é muito caro. No caso de uma ovelha, vamos trazer para, né, a realidade da ovelha. Por que a ovelha vai continuar produzindo leite para um cordeiro que já é capaz de ser herbívoro e tirar o seu sustento do pasto, se ela é como espécie, como fêmea da espécie, responsável por gerir novamente, parir novamente outro irmão e seguir com a espécie? Então ela precisa parar de produzir, reestruturar o seu organismo, estar preparada para a reprodução, para um novo parto e para uma nova vida, e aí produzir novamente leite. Então ela não vai ter aquele luxo de continuar. Então a fase inicial está cumprida, vamos continuar pela espécie. E daí tu concorda comigo Tô falando que... demais. Não, tá maravilhoso. Agora, a mídia, ela é... Com respeito aqui aos meus midiáticos, tá? A mídia, ela é incrível em demonizar alimentos. Então, às vezes, a pessoa se afasta do leite, acaba que quando ela retorna, ela já tá com menos probabilidade de digerir o leite bacana, né? Por muito tempo, aí tu tá me falando aqui, o leite é o líquido, o ouro da natureza, precioso, origem da vida. Há um tempo atrás era o problema, era o ovo. Aí tu me diga, o ovo, ele é um alimento tão maravilhoso que da gema nasce um pinto. Ele tem tudo o que precisa ali para gerar uma vida. Então, eu acho que a gente está aqui também para falar sobre senso crítico. Quando as pessoas escutam esse tipo de frase pronta, quando tu escuta alguém demonizando um alimento, agora é a questão da inflamação. Qualquer alimento inflama. Gente, por favor, vamos ter um pouco mais de coerência, um pouco mais de senso crítico para escutar isso com novos ouvidos. Menos moda, mais ciência, né? Menos sensacionalismo e um pouco mais de cérebro funcionando. Eu acho muito interessante isso. Às vezes a gente passa por umas perguntas que a gente... Onde é que tu tirou isso, né? Mas tudo bem.
A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, com relação à ordenha. Mecânica, manual, mas no próximo bloco. Agrobar! Voltando, galera. Então, agradecer os nossos apoiadores, Agrocerati, Produtécnica, Produza, Passo Fundo, Marau e Casca e a Save Farm. Então, voltando de onde a gente terminou, sobre a ordenha, se é mecanizada ou se é manual. Mecanizada. Mecanizada. Mas isso não quer dizer que não precisa da mão do ordenhador, né? O que é a mão do ordenhador é acostumar as ovelhas com uma rotina, né? A ovelha que a gente trabalha, essa raça, Que raça é? Lacaune, né? Que é uma ovelha francesa, que eu acredito estar entre as 3 mais produtoras do mundo, ela equivale à vaca holandesa na produção de leite de vaca. São animais que, ao longo de centenas de anos, foram selecionados os que mais produziam leite. Não são animais híbridos, não são animais modificados geneticamente, não são animais que tomam hormônio ou Até porque é proibido, não, né? são animais naturais, são animais normais que foram selecionados. Isso a gente vê no ser humano, né? Vamos lá, sem muito pudor aqui, mães humanas que têm mais leite. E essa é até uma atividade, eu acho que está dentro da nossa história humana, as amas de leite, né? Então, mulheres que produziam mais leite naturalmente, até às vezes sem ter parido, tá? Bom, esses animais, nós não fazemos essa seleção no ser humano, mas assim como nas vacas holandesas, nas ovelhas Lacone, a gente seleciona as que mais produzem e pasmem, as que mais produzem muito mais do que o filhote precisa. Então, na ordenha, nós retiramos o excesso do leite, ou seja, o leite que supostamente elas produzem a mais do que o filhote precisa. E, claro, que tem como fazer isso de forma manual, mas no caso da ovelha, o tetinho é desse tamanho, né? Então, a mão humana, ela tem dificuldade com isso, né? As teteiras de silicone, elas têm o mesmo, dão para o ubre da fêmea, né, para a ovelha, a mesma sensação que o cordeiro estar mamando ali, né? Então, é um momento que a gente recebe muito visitante que acha que é um estresse a ordenha. É o contrário, é um alívio, né? O ubre está produzindo, o que ela quer? Que o filhote vá lá e mame esse leite. Então, essa teteira de silicone imita exatamente a sucção, o vácuo, a pulsação, que é a quantidade de pulsos que se dá, que do cordeiro é muito mais rápido que no caso da vaca, né? A vaca, o terneiro ele mama devagar, o cordeirinho ele mama muito rápido, a pulsação muito mais 3 vezes mais. Então a gente imita isso para retirar o excesso de leite que as mães produzem. A gente, obviamente, dá uma dieta riquíssima para elas atingirem esse potencial genético. Mas a gente alimenta elas com alimentos naturais. Mas eu vou te falar uma Grãos, coisa. pastagem. Como consumidora, eu prefiro a ordenha mecânica. Claro que depois eu não sei como é que é o processo de vocês aqui. Vai haver a pasteurização de qualquer leite que vai para o supermercado. Porém, eu sou muito fã da industrialização, pela questão higiênica, pelos processos. Então, eu prefiro que não tenha ninguém colocando a mão ali no leitinho que vai sair para o meu queijo. Prefiro. Se for feito de forma honesta, eu concordo 100% contigo. Eu acho que a industrialização dos alimentos, ela passa pelo caráter do industrializador, né? Então, quando você quer enganar o consumidor, e me perdoem, eu acho que o Brasil deve ser um dos países
que é mais fácil você vender porcaria dentro de uma embalagem bonita, Bonita, com certeza. né, do que qualidade numa embalagem feia, né? Então, O visual Impacta interfere na muito. venda. por isso que o consumidor ele precisa estudar o que ele está consumindo, né? Eu acredito muito no sistema de fiscalização agropecuário, né, do Ministério da Agricultura brasileiro e outros sistemas de fiscalização. Eu acredito nos produtos que têm serviço de inspeção federal ou algum selo de inspeção, né? Em geral, os veterinários fazem um trabalho muito sério, né, dentro do possível, não é perfeito. Mas se o industrializador, ou seja num produto químico, ou num produto alimentício, ou no agro, se ele quiser fazer treta, ele vai conseguir Pode fazer, fazer. né? Ele vai conseguir fazer de alguma forma. E Então, alguns vão fazer, a tá? industrialização... Alguns vão fazer, mas Vão. tem que ser Mas é a um minoria. nível de controle Sim. que apenas a minoria risque fazer. Mas eu vou te contar uma história. Nós somos produtores rurais e assim como a Casa da Ovelha evoluiu, os nossos setores lá de soja, milho e trigo também evoluíram. E há anos atrás, há 40 anos atrás, como é que se passava? A lavoura não estava com um maquinário tão evoluído, então muitas vezes tu precisava de muito mais operadores de maquinário ou até mesmo operações manuais. Tu precisava de mais gente na tua lavoura para fazer o mesmo trabalho que hoje. Hoje a mão de obra está escassa, a gente já debateu isso inúmeras vezes. Porém, a gente tinha vacas de leite, a gente tinha um chiqueiro, algumas vacas de leite soltas, vacas felizes, e na hora da ordenha, era um tendel aquilo, as pernas da vaca amarradas atrás, a mulher sentada no banquinho, o chão de barro, a vaca dando uma mijada, batendo o rabo com as moscas ali para espantar as moscas, dentro de um caldeirão. A gente botava em embalagens de vinho de 5 litros, levava até em casa, na cidade, fervia, esperava esfriar, botava aquele panelão na geladeira, formava uma crosta de nata gigantesca por cima. Tu não vai querer me dizer que é a mesma coisa. O número da contagem de bactérias, ninguém morreu, mas poderia. O número de contagem de bactérias desse leite, tá? Que saiu lá da minha lavoura, tirada de forma totalmente artesanal. O teto da vaca mal e mal era lavado, com uma água, sei lá, se era limpa, se não era, secada com um pano meio sujo, meio limpo. E era aquilo que a gente bebia na minha infância. Estamos todos aqui inteiros. Porém, se tu me perguntar como é que tu se sente mais confortável, eu vou te falar, eu prefiro o leite. Eu continuo tomando muito leite, graças a Deus amo. Só que hoje eu prefiro o meu leite sem pelo. Mais industrializado nesse Então, eu sentido. sou fã da industrialização e não abro mão. Mas De a processo. industrialização e a automação, ela deveria ser um facilitador de um processo que já existe e já funciona, né? Exatamente, não deve mudar muito o processo original. Se Agora, mudar, não como funciona. é que tu faz aqui? Tu tira ali, em quantas horas esse leite está sendo manufaturado para o teu iogurte, para o teu queijo? É um caminho muito curto. Não tem deslocamento praticamente. Não, são 100 metros, então o leite é processado muitas vezes nas 4 horas seguintes. O nosso resfriador é bastante potente o suficiente para que o leite, quando ele está caindo da ordenha, que faz poucos segundos que aconteceu, ele cai, ele já refrigera instantaneamente. O resfriador está marcando a temperatura sempre 4, 5 graus. E isso Então, para mim é lógico, não mas leva vai uma resultar hora. nisso aqui, na qualidade do produto que a gente está degustando aqui na mesa. É quase como Primoroso. mamar direto na teta. E me diz uma coisa, em termos de produção, quanto se produz por dia? É feita essa ordenha uma vez ao dia, 2 vezes ao dia? Como é que é? 2 vezes ao dia a ordenha. A gente poderia fazer uma analogia a uma pequena vaca, né? Uma ovelha é uma pequena vaca, é um ruminante também, come mais ou menos os mesmos alimentos, converte mais ou menos, né, muito similar à conversão com relação à pastagem, com grão. Tantos quilos ingerido para tanto de leite produzido. Isso. Só que no caso da ovelha, como é um leite com muito mais sólidos, né? O dobro de proteínas, cálcio, vitaminas, tudo. Ele é um leite mais
caro para a ovelha produzir. Então, ele nunca vai ter, mesmo com escala, nunca vai ser o preço que é o leite de vaca, porque o leite de vaca é um leite, me perdoem, não é essa a expressão correta, mas tecnicamente é um leite mais aguado. Sim, o leite ovino mais encorpado. Exato. Então, Mais gorduroso, mais proteico, então mais Mais concentrado. corpo. obviamente Gasta-se que... mais para fazer. Exato. Então, Entendi. a gente tem aproximadamente um custo 4 vezes maior Por litro. por litro. E o nosso produto não chega ao dobro no mercado. Então, eu acho que a gente está fazendo um milagre. De qualquer forma, ainda é ainda tem escala produtiva para se ganhar, mas não vai se conseguir fazer Quantos milagre. litros dia? Por ovelha? Em média. A gente Umas está mais, outras buscando menos. 2 litros por dia, tá? Temos ovelhas de 4 litros dia, temos ovelhas de 1 litro dia, mas na média entre 1,7, 1,8, 1,9 na média do rebanho. Sim, comparando com uma vaca que produz 36. 30, aí também tem uma questão de como consegue chegar em termos de preço na prateleira, né? Exato. Aí é difícil, sabe? Então, nós aqui produzimos em torno, ontem mesmo deu 510 litros de leite de ovelha na produção própria aqui da fazenda. E nós compramos outro tanto de mais 4 ou 5 produtores rurais, tá? Então, até você vinha me perguntando como tudo começou, como é que isso... No início a ideia não era nós produzirmos leite, não ter essa parte da produção primária. A ideia era a gente fomentar isso em produtores de fruta, de uva, né? Que tinham parreiras... No primeiro andar e no andar de baixo ovino. Exatamente. Que legal. Isso eu acho fantástico, alguns produtores que fazem isso. E continuam, tá? Tem alguns produtores que estão com a gente há 20 anos, no mesmo metro quadrado de terra, que pode parecer, o Brasil é gigante, não tem por que você aproveitar o mesmo metro quadrado para ter 2 atividades. Mas por que não aproveitar? É Exato. sustentável não só ecologicamente, mas socialmente, economicamente, é o tripé da sustentabilidade. Mas aqui na Serra a gente tem mini propriedades rurais, né? Pequenas. E vamos lá, a ovelha pastando embaixo da parreira, ela esterca embaixo da parreira. Não, e tu vai deixar de roçar, né? Adubo. Vai deixar de Agora, tu É não vai ter adubo. que usar um diesel, uma gasolina, um funcionário para fazer o serviço. Eu acho que isso é E muito lógico. De fato funciona, tá? Então, tudo isso começou com essa ideia de ter os produtos a partir de um leite produzido pelos nossos agricultores fruticultores, que poderiam ter uma segunda renda na mesma propriedade e talvez segurar o êxodo rural, segurar os filhos numa nova atividade, tá? Porque as propriedades não aumentam de tamanho, mas as famílias vão aumentando, né? Então, deu certo, a gente ainda tem alguns agricultores que estão com a gente, não são muitos, né? Porque o Brasil, embora grande, ainda tem um consumo baixo dos produtos de leite de ovelha, talvez pelo custo, mas a gente segue Na lida. Começou assim, depois a gente se deu conta que eles não tinham esse know-how, então nós precisamos fazer a produção e mostrar, olha, é assim. Para um agricultor, para um produtor pequeno, comprar um carneiro de vários milhares de reais, comprar genética ficava complicado, mas nós poderíamos comprar genética e fornecer os carneiros, emprestar, trocar e fazer todo esse controle genealógico. Não é barato produzir. A gente estava conversando antes de começar e a Nicole nos passou um valor que se a ovelha... Ali tu tá com uma ninhada, não chama ninhada, né? Mas enfim, porque é um de cada mãe. Lindíssimas e muitas. Quantas tu tem ali agora, mais ou menos? Pequenininhas em torno de 100. 100 ovelhas pequenininhas. Porque aqui ela... Acontece tudo aqui, né? Sim, tudo. Ela nasce aqui e depois vai trabalhar aqui. Se tu adquirisse essa ovelha, ela me passou um custo de 18 mil reais para uma matriz. Acho que inicia menos, tá? Mas uma top tá nesse valor.
E é o que tu precisa, né? Porque quando tu fala Você em tem que comprar imaginar genética, que tu precisa de uma boa genética. importar animais nem é permitido, né? Mas importar, na época que foi permitido, importar animais ou sêmen passa de R$ 500.000 para você adquirir um novo Sim, material genético, né? Tá. E o trabalho de seleção, tem que ter um olho clínico. ele leva tempo, né? E o tempo é um fator que você não consegue encurtar. Você precisa de geração após geração, se acostumando com aquele microclima, com aquela pastagem, com aquele teu ecossistema. A alimentação interfere no sabor? Interfere. Interfere, óbvio que interfere. Interfere sempre, né? O microclima, eu acho que tem uma coisa muito interessante, a gente pode entrar nesse assunto se vocês gostarem, que é essa parte da interação que a gente tem empresa, lucro versus natureza, né? E eu acho que nós aqui, a gente tenta incentivar ao máximo as pastagens naturais. A gente usa, por exemplo, herbicidas, né? Só que a gente utiliza herbicida localizado. Sim. Né? Como a gente tem uma propriedade pequena, isso é viável. A gente sai com um herbicida desses que são permitidos por lei, obviamente, né? E a gente faz uma aplicação com máquina Dirigida, postal jato dirigido. diretamente na erva daninha, tá? Estamos caminhando para isso também. E a gente tem uma aplicação mensal. Um apoiador nosso, que é o Save Farm, ele tem um equipamento em que tu disponibiliza câmeras para tu colocar no teu pulverizador e ele fazer a leitura do que é a planta daninha e o que é a cultura. E daí tu faz, apesar da barra tu passar por toda a área, ele vai abrir os bicos conforme a necessidade. Aí a industrialização a nosso favor e a favor da natureza, né? E a gente faz essa aplicação mensal e cada vez que a gente aplica é menos. A gente está caminhando para a quase não existência do herbicida, né? E como as nossas ovelhas comem muitos grãos, elas estercam parte desses grãos. Nem tudo é digerido dentro do rumen, né? Então, se você passear pela nossa fazenda, pelos nossos piquetes, pelas nossas pastagens, daria para chamar de parque de aves. Porque a quantidade de pássaros, mas são revoadas de 500, de 700 pássaros Que coisa linda. que descem para cutucar o esterco da ovelha, Comer grão. para pegar aquele pedacinho de milho. É um ecossistema, coisa mais Maravilhoso. linda, sabe? E é ao ar livre, a gente não dá comida para os passarinhos, eles se viram, né? Eu vi uma revoada. Alguns até irritam a gente às vezes de tanto que barulho que eles fazem. Os quero-quero são uns, né? Nossa, eles vêm, às vezes eles fazem um workshop, sabe? Eles fazem uns eventos assim, descem de 500 assim. A gente como não ia conseguir conversar aqui. Quantos produtos vocês têm hoje à venda? Bem produzidos Por próprios, acredito que vai chegar em torno de 30, né? 30 produtos. Claro, contando os sabores dos iogurtes, né? Nossos carros-chefes são o iogurte e os queijos, mas a gente tem o doce de leite, que é difícil bater a qualidade, alguns molhos e etc. A gente procura fazer produtos que não tenham no Brasil, a gente, né? Eu não aceito, peraí, eu quero fazer eu não uma aceito intervenção. copiar produto que outro faz, Não, sabe? eu vi. A quantidade é tão grande, desculpa. O queijo feta agora chama queijo fresco. Sim. Uma volta à valorização da nossa cultura local. Hum. Mas me diga uma coisa, aquele gosto, muito produto de ovelha, não sei explicar como que ressalta um gosto típico da ovelha, característico. Nenhum desses produtos aqui tem. Qual é o manejo adequado para te chegar nessa qualidade? Eu posso perfeitamente servir um desses queijos e a pessoa talvez não identifique Que é de ovelha. Não sabe. A gente faz esse teste com o visitante aqui. Um copinho de leite de ovelha e um de vaca. A gente pede para eles identificar qual que é qual, eles não conseguem. Mas qual é o problema de manejo que leva aquele sabor nos alimentos? Bem, eu vou trocar um pouco do assunto porque cabra você não consegue fugir do gosto da cabra, tá? A não ser que você produza produtos com bastante acidez, tá? Aí você mascara um pouco o ácido graxo caprílico.
Então, nos produtos de cabra, e eu sou fã dos produtos de cabra, tá? Tem muitos queijos de cabra que eu sou apaixonado. É difícil você fugir porque está na natureza do alimento, Tá. do leite, tá? No caso da ovelha, eu acho que simplesmente fazer um manejo normal, nem precisa ser de outra dimensão, sabe? Não precisa ser de Nárnia. Você só fazer um manejo correto é o suficiente para não ter o... Agora, se você prova produtos como esse queijo aqui, né? Divino, Você sente que é diferente, mas tu não sabe dizer. mas você não Tu sente o gosto ruim. Isso né? aí, tu Uma não degustação às diria, cegas, tu não esse é de diz. ovelha. É. Até E mesmo na carne, às vezes, tu não sente. Eu diria que a ovelha que eu gosto de comer assada é a ovelha que talvez tu não distingua como ovelha. Que passaria por um corte de gado facilmente. Porque não tem aquele isso sabor do residual. corte da ovelha tem a ver com alimentação, como tu disse, né? Às vezes, uma ovelha pastando azevém tem um sabor mais pronunciado do que em outra pastagem. E aquela história que se encostar no pelego. Tem também, falam, né, tirar as catingas, né? São glândulas que dão cheiro. Muda um pouco da raça também, viu? E isso, Um pouquinho. mais para carne, né? Antes se falava mais carne tipo lã ou tipo ovino tipo lã ou tipo carne. Agora nós temos também o tipo leite, né? Mais para esse lado. Expo Inter esse ano estava belíssima. Tinha cada exemplar, eu não conhecia. Lã merino. Ah, o australiano? Lindo, maravilhoso. É. Cada ovelha gigantesca, e ela tem, eu não sabia, cada setor do agronegócio é todo um mundo peculiar. Aí, conversando com um senhor ali, um peão que dava manutenção para as ovelhas, ele me falou da Lanolina? sensibilidade ao toque. Que da lã merino, ela tem tipo 99 pontos de maciez. Aí ele agora passa a mão naquela outra ali, que aquela ali é tipo ovelha de corte. É um diferente. bombril. Sim. Faz toda a diferença, a característica E também genética voltando da a coisa. falar do gosto, uma ovelha velha abate de descarte e de uma ovelha nova, né? Então tem todo o processo hormonal, como nós, os humanos, um adulto tem, o mais velho tem mais cheiro do que um bebê. Sim. Então também isso fica pronunciado na carne, né? E eu quero saber um outro enfoque agora do nosso assunto ovelha. Hoje essa operação, ela tem um impacto aqui regional. Qual é o impacto da Casa da Ovelha na comunidade de Bento Gonçalves? Bom, vou te falar isso com orgulho. Eu acredito que nós somos uma das 3 maiores atrações da cidade de Bento Gonçalves, da região aqui. No nosso ramo, que é o turismo, o agroturismo, né, o turismo cultural, o turismo ao céu aberto, ambiente aberto. E eu acho que nós estamos liderando isso, a gente é âncora, né? Mas é muito importante ressaltar que muita gente vem para Bento Gonçalves porque quer visitar o Parque da Ovelha, quer ter essa experiência, só que só vai para frente no turismo quem entende que o turismo é uma indústria coletiva. É um negócio, é uma empresa coletiva. Eu nunca vou trazer um nordestino, ou poucos que não sustentarão o negócio, de qualquer lugar do Brasil, para Bento Gonçalves, para vir apenas visitar o Parque da Ovelha. Então, o destino turístico, uma cidade, uma região, um projeto turístico, um roteiro turístico, como o Vale dos Vinhedos, por exemplo, que é conhecido, né? Todo o Brasil, até fora, muito, é muito mais importante. Então, quando você fala turismo, a gente tem que trabalhar em conjunto. Gramado e Canela, você não vai lá porque você vai no Caracol, ou em alguma, né, ou no Minimundo. Você vai porque você vai para Gramado e Canela. E o que é Gramado e Canela? É uma experiência, né? É um destino turístico recheado de experiências das mais variadas. Então eu quero compras, eu quero o turismo gastronômico, aventura,
tudo você tem. Bons hotéis. Então, não é porque nós somos âncora que nós somos o mais importante. Você junta 4 ou 5, sem a gente já ficam mais importantes que nós. Então, nós estamos apenas contribuindo de forma positiva, espero, né? Com um turismo raiz, um turismo de verdade. Aqui a gente não fez uma fazendinha para você vir dar leitinho para ovelha. Não, são 1.100 ovelhas produzindo, de Produção verdade. mesmo, Produção, real. produção real. Tá? É a fazenda. Se não vier visitante, Vai produzir igual. tudo roda igual, sabe? E quanto mais visitante vier, melhor para a nossa fertirrigação, sabia? Fale mais sobre isso. Isso aí. Quanto mais visitantes nós recebemos, mais os nossos banheiros eles utilizam. Tá. E aí, Mais as nossas pastagens recebem Afluente. fertilizantes. sério? Desde 2004, nós Que legal. não sai nenhuma gota de água da empresa, a não ser a água da chuva, né? Que escorre pelas ruas. Desde 2004, nós conseguimos com o despejo do nosso tratamento de efluentes nas pastagens. E quanto mais... Pessoas vierem. Mais fertilizante. Não seria o correto eu falar isso, porque o pessoal vai chegar aqui e vai querer desconto, né? Eles estão trabalhando. Eles estão no ajudando. sistema. Que eles estão usando o banheiro e vão querer desconto porque eles vão estar fertilizando a pastagem. Muito bem. Mas é a verdade, é verdade. Se você olhar para a natureza de forma, poxa, isso aqui é adubo, é fertilizante, né? Eu vou colocar isso na pastagem. Obviamente que existe todo um tratamento, um acompanhamento, né? Mas a gente trata 100% do nosso efluente e a gente coloca desde 2004, ou seja, 21 anos. E eu vou te falar, a energia que a gente gasta nessas bombas, ela se paga fácil, porque onde que isso cai, as pastagens Interessante. ficam lindíssimas. Maravilhosos. Um animal bem nutrido vai gerar um composto rico, É né? como a nona botava o esterco na horta, né? Mas eu acho que E além... depois ela tirava o radite, o alface e levava para a mesa. Então, assim como nós, né, precisamos do fertilizante lá na terra, qualquer cultura precisa. Tarde, tu falou de resíduos humanos, né, sendo aproveitados. Tem os resíduos também dos ovinos, que na parte que fica dentro, fechado, esses resíduos também são aproveitados? Sim, e também temos os resíduos, né, de lavagem da parte da queijaria, do laticínio, né? Isso tudo a gente junta num tratamento de efluentes e o interessante é que a gente utiliza, assim como qualquer indústria de alimentos, muitos detergentes, né? O detergente para remover a gordura, né? E o detergente é rico em fósforo. Isso termina num efluente, né? Um líquido tratado rico em fósforo, que é, para quem vive no Rio Grande do Sul, um dos faltantes, Acrescentamos do solo. fósforo. é um dos faltantes do nosso solo, né? Então, desde 2000 que a gente tem, vamos dizer assim, uma fossa séptica, um esgoto. Na época a gente ainda não tinha indústria. E dali a gente se deu conta disso e começamos a fazer o tratamento, que basicamente é uma grande caixa de concreto, com uma capacidade grande, né? Que tem toda a parte de micro-organismos que faz a digestão natural disso. E daí a gente bombeia para as pastagens, né? Bombeia porque no nosso caso a produção está na parte mais baixa da propriedade. Impressionante, assim, eu poderia levar vocês verem. Aonde você vê o verde mais escuro é onde recentemente Foi recebeu aplicado. Isso esse chama muita efluente. atenção, porque a gente está num país onde o saneamento básico é luxo. E o percentual de esgoto que realmente é tratado efetivamente no Brasil é muito pequeno. Então, nos dá um orgulho de ver esse tipo de mecanismo em funcionamento dentro do mundo agro, porque muitas vezes as pessoas pensam que o agro é o problema. No entanto, o agro
ele está infinitamente tendendo mais ao lado da solução de problemas do que o problema em si. Problema, muitas vezes, é o esgoto da casa da pessoa que tu não sabe onde vai parar. Mas aqui a gente sabe. Então, a gente tem um turismo aqui muito sustentável. Sim, eu não vou ser um falso modesto, né, de dizer que não. A gente está há muito tempo batalhando para isso, só que o tratamento de efluentes, é importante que alguém que esteja nos escutando escute isso e leve para o seu coração se você estiver nessa atividade. O tratamento de efluentes, quando ele não é dessa forma, assim, pensado junto com a natureza, ele é muito mais caro. Sim, tu tem um fim, um início e um fim aqui, O nosso né? processo de tratamento, óbvio que tem todos o dimensionamento, tem como é que é feito tecnicamente as caixas, os, as fases de brita, de filtragem, de tudo. Mas ele basicamente acontece pela natureza, pelo micro-organismo da natureza que digere isso. Alguma coisa de No biológico é final, colocado? nada. Não. Zero adição, tá? E no final a gente bombeia isso para as pastagens, basicamente irrigação, tá? Então, o que a gente gasta? Energia, que no nosso caso a gente está, né, buscando cada vez no nosso sol. Mas se você, o que eu me dei conta há tempos e tempos atrás é que se eu tentasse tratar isso de outra forma, custaria mais caro. Então, basicamente, a gente gasta energia elétrica para transportar via bombas e tubulações para as pastagens o nosso efluente. E não é pouco, são mais de 30 mil litros dia. Nossa, é um É volume bastante. considerável. Você perguntou do restante. O esterco da ovelha vai direto para as pastagens também, né? Quando ela está na pastagem, ela já faz naturalmente ali. Né? Quando ela está no galpão, a gente faz retiradas mensais, né? Que ali mesmo já fermenta, faz todo o processo. E todo e qualquer dejeto que temos aqui, olha, infelizmente a gente não consegue reciclar o plástico, né? E algumas coisas, o lixo. Por enquanto. E isso a O gente. plástico que tiver aqui vier da cana de açúcar, tu vai conseguir reciclar ele aqui com as próprias bactérias do solo. Então, por que não, né? Eu vou estar, assim que surgir isso, eu vou estar fazendo, né? E a gente vai fazer acontecer. Por que não? Dejetos aqui são bem-vindos, É Boa. isso aí. se forem orgânicos. Ok. Mas eu acho que a Casa da Ovelha é muito mais do que apenas sustentabilidade. Por mais que o sistema continue rodando se não vem o turista, eu acho como ser integrante de uma sociedade, quando uma criança vem aqui, entra em contato com o animal, entra em contato com o que é o mundo agro, o mundo rural. Isso é muito enriquecedor. Não é só o resíduo que enriquece a tua pastagem, isso enriquece a formação pessoal dos indivíduos numa sociedade, dá uma noção de realidade, dá uma noção de senso de tudo que é necessário para produzir. É uma coisa simplesmente, é terra fértil, né? Coloca o ser humano de volta em contato com as origens, o que realmente nos alimenta, o que realmente, né, nos faz pertencer ao planeta, né? Nós somos apenas mais um no planeta. Nós também já tem em torno de 10 anos que entramos nessa vibe da energia fotovoltaica, dos painéis solares. Hoje nós estamos com aproximadamente 70% do que a gente consome de energia é produzido pelo sol e a nossa meta é chegar a 100%. Possivelmente no próximo galpão que a gente fizer, a gente vai ter telhado suficiente para colocar os painéis e dali a gente conseguir sobreviver apenas com, né, como empresa, pessoa jurídica que somos, com a energia disponível, gratuita do sol, né? Mas a gente tem problemas como empresa, sabe? A gente não é perfeito, são 25 anos trabalhando. Muitas coisas contra. Muita coisa contra. A gente pensou em desistir 20 vezes ou mais. O Brasil não é propício para o empreendedor. Não é fácil, né? Mas você tem que persistir, você tem que acreditar e sempre pensar junto com a natureza de alguma forma, né? Isso vai ser bom para o ser humano, para a natureza, para o planeta. E, aliás, não deveria existir essa separação, né? A sociedade humana e o planeta.
A sociedade humana e o resto da natureza não, somos todos parte de uma coisa só. Só. Mas te ouvindo aqui há quase 1 hora, eu quero saber qual é o próximo passo. O próximo passo. Qual é o próximo passo? Já existe o próximo passo, já foi dado um outro parque que nós inauguramos, que eu inaugurei no início desse ano, o Parque das Abelhas. Aliás, a gente acha que o planeta é Opa! do ser humano, mas não é, das abelhas. Fica próximo daqui, onde fica 2 quilômetros daqui, é um projeto meu, pessoal. E assim como esse parque, virão outros parques, também baseados em outros animais. No Parque das Abelhas já é possível ver já dá para entender como é que o planeta é das abelhas, não é nosso, né? 75% do que a gente come no nosso prato do dia a dia passou por uma abelha. Mas, Tarso, eu acho muito interessante, porque eu escuto muito aquela coisa, a abelha está em extinção, em extinção. Porém, eu chego na minha lavoura, às vezes, desculpa, perdão, tá? Eu não faço nada contra elas. Mas, às vezes, elas são tantas. Propriedade rural como qualquer outra. Elas chegam a me incomodar. É um zum, zum, zum naquela lavoura, de tanta abelha Agora e de tava vários comentando tipos contigo, né, diferentes. que tá na florada da cerca viva lá E elas estão bem loucas. É impressionante. Primavera, né? Impressionante. Impressionante. As Quem- abelhas sobreviveram à extinção dos dinossauros, não esqueçam. Não sabia. Elas estão aí há mais tempo que nós. Me diz uma coisa, quem Elas sabem o que frequenta estão fazendo. Não, eu sabia que frequenta havia um próximo passo. a Casa da Ovelha? Quem é esse turista? Famílias, tá? Com crianças até a pré-adolescência, que na maioria das vezes querem esse sentimento que a gente está tentando, né, falar aqui, conversar, tomando um vinho, tomando, né, um suco de uva aqui, comendo queijos de ovelha, que é da onde vêm as coisas, né? Um pouquinho dessa é um turismo raiz, é um turismo real. Então as crianças saem daqui, aliás é difícil tirar as crianças daqui, tá? Elas querem levar uma ovelhinha para casa, e assim se sujam, ficam cheirando a ovelha, a leite, às vezes nem lavam a mão direito, felizes, né? Porque nós não somos seres estéreis. A gente não morre se a gente ingerir alguns... Crianças felizes. Né? A gente tem antiporcos, né? Como diz. Então, as famílias que têm crianças aí desde bebês até 12, 15 anos de idade, eu acho que é uma oportunidade magnífica para quem vive na cidade e pouco sai e pode ter esse contato, pode ver toda uma cadeia produtiva, as pastagens, as ovelhas caminhando, as ovelhas babando na tua mão, comendo grãos de milho, né? Visualizar uma ordenha de verdade, né? Uma ovelha estercando na tua frente. Como é que funciona isso de verdade? Mas a gente pensa que as famílias vêm pela diversão e a gente aproveita para mostrar o que a gente ama. Mas os adultos se divertem quase mais do que as crianças. Eu imagino. E me diz uma coisa, teve algum animal que fez história aqui dentro? Nós tivemos a ovelha Daiane alguns anos atrás. Foi na época que a Daiane dos Santos... A ovelha Daiane. A Daiane dos Santos, vocês lembram da... Ela dava o twist carpado também? Não, a ovelha não. Mas ela foi meio que conterrânea da Daiane dos Santos e ela foi sucesso. Essa Daiane dos Santos, ela era uma ovelha um pouquinho mais dada, assim, com a gente. Ela perseguia a gente querendo comida, ela era muito... Coisa mais querida. Eu diria quase humanizada, mas por ela mesma, né? Ela saía do rebanho para fazer coisas diferentes. Então a gente tinha ela um pouco como mascote, a gente botava um gorrinho no Natal, no dia de Natal, né? E ela era assim, mas em geral a ovelha é um animal de rebanho e como rebanho elas entendem que o que é mais importante é o rebanho e não o indivíduo. E voltando, é isso que eu acho que a gente, como humanos nós temos que aprender. A respeitar também. Eu assim também achei muito interessante que além da produção dos derivados do leite, propriamente dito, queijo, essa área que vocês exploram, vocês têm cosméticos. Fala um pouco sobre
sobre esses produtos? Os cosméticos são baseados na lanolina, que é a gordura natural da pele da ovelha, né, da lã da ovelha. E essa lanolina ela tem uma propriedade emoliente e hidratante absurda. Tanto é que qualquer marca de cosmético a nível alto de qualidade no mundo, normalmente você encontra a lanolina, tá? Basicamente é a gordura da pele da ovelha. Então, nós temos uma indústria parceira, a gente não produz isso, já temos bastante trabalho na parte de alimentos, uma indústria de cosméticos que industrializa isso. Tárcio, e dependendo onde eu estiver no Brasil, até onde eu consigo ter acesso aos seus produtos? Hoje em dia, eu diria, mais de 80% do território nacional a gente consegue atender diretamente daqui via loja online, tá? Alguns lugares é muito difícil o transporte de produtos refrigerados, então não... Como é que ele vai numa caixinha de isopor? Vai na caixinha de isopor, vai com o gelo gel, né? A gente monitora isso desde a saída até o final, a gente tem uma margem de segurança. Olha, foi muito raro o cliente que disse, eu quero substituição do produto, né? Normalmente o pessoal gosta muito, mas nós temos, obviamente, toda a parte comercial, a gente entrega para supermercados, redes de lojas de especialidades. Posso dizer com orgulho que as melhores do Brasil têm o nosso produto, tá? Então, se você estiver em qualquer cidade do Brasil, procure uma casa especial, diferenciada e peça o produto lá. Se não tiver aí, entre em contato pela nossa loja virtual, casadalvelha.com.br. Se não conseguir comprar direto, ali vai ter a lista de quem compra e revende da gente. Tá? E se não conseguir de nenhuma outra forma, vem para Casa da Ovelha, pessoal. Fica o convite que vale a pena. É isso sim. Isso seria o ideal. Então, agradecer a todos que estão nos vendo, mas isso não seria possível sem nossos patrocinadores, né, Camila? Isso aí. Jato, Bayer, Pioneer Sementes e Tulipas Joias Passo Fundo. O nosso muito obrigado. Pessoal, muito obrigada. Um brinde à Casa da Ovelha e a toda essa prosperidade que vocês nos oferecem aqui. Obrigada. Muito obrigado. Agrobar